Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela. Muito prazer, bem-vindos por aqui. E hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o projeto Necessaire Trapézio. E essa aula vai ser super completa e eu vou te ensinar a fazer essas peças no tecido e no sintético. Por isso essa aula vai ser longa, então eu te peço para assistir até o final e ter paciência, porque vai ser recheada de técnicas e de diquinhas até o final. Vou te ensinar como colocar essa alça lateral, também os puxadores, e eu vou te ensinar a fazer essa peça dividida em duas estampas ou em uma estampa única. E além disso, eu vou te dar dicas para costurar essa peça tanto na máquina doméstica quanto na máquina industrial. Os encaixes da modelagem estão perfeitos, reparem aqui na estampa se encontrando direitinho nas laterais, lindamente. E essa aula é completa e gratuita aqui no canal, mas os moldes estão sendo vendidos lá na minha lojinha virtual. E é um super kit com 10 tamanhos de molde. O download é liberado automaticamente na hora da confirmação do pagamento e todos os moldes você recebe nessas duas versões, para fazer em uma estampa só ou em duas estampas. Ou seja, são 10 tamanhos diferentes de peça, mas na realidade você vai receber 20 moldes. E com eles você vai conseguir fazer kits lindos e super vendáveis. E para que você conheça bem esse projeto, saiba direitinho o que você vai estar comprando e investindo no teu dinheiro, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para uma apresentação em PDF, onde eu vou colocar todos os 10 tamanhos bem explicadinhos para você ver aí se realmente tem interesse ou não na compra. No período de lançamento, obviamente, vai ter um super desconto nesse projeto. E aqui na descrição do vídeo também vai ter o link direto lá para minha loja e também vai ter todas as informações de valores e da promoção. Mas, gente, vendendo uma dessas peças, vocês já conseguem pagar tranquilamente o valor completo do kit com os 10 moldes. E, gente, eu testei todos eles e tá tudo batendo certinho, lindamente. Não precisa se preocupar. Ah, e quem comprar os moldes também vai receber mais um documento com todas as informações de materiais, estruturadores e substituições que vocês podem fazer, além de dicas para costura na máquina doméstica e na máquina industrial. Para fazer a compra dos moldes, você pode clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo ou direto lá na minha loja, que é meiatigela.com.br. Aí aproveita e já se inscreve aqui no canal, já deixa uma curtida e um comentário aqui nesse vídeo. Então, comprando esse projeto lá na minha loja virtual, você vai ter direito a fazer o download de todos os moldes. São 10 PDFs no total. Cada um desses PDFs vai ser relativo a um tamanho de necessaire e vai estar totalmente identificado e com todas as informações que você precisa sobre esse modelo. Então, na primeira folha de cada um dos PDFs vai ter as informações básicas da peça, como o tamanho aproximado tanto da frente quanto da lateral, gasto aproximado de materiais e também o grid de montagem dos moldes. Muito cuidado para na hora de imprimir em escala 100% e tamanho real. E se você tiver como, imprime um papel com gramatura 180, que a folha vai ficar bem mais durinha, mais fácil de manusear e obviamente vai durar muito mais. Aí eu vou preparar também um PDF com várias informações complementares, com dicas para quem costura em máquina doméstica e para quem costura em máquina industrial. Além de uma listinha com dicas de materiais e estruturadores que vocês podem utilizar para fazer as peças de vocês. Moldes impressos, chegou a hora de fazer a conferência do quadradinho para ver se ele realmente está com 2 por 2 centímetros e agora vamos fazer a montagem dos meus moldes. E antes de sair cortando e colando os teus moldes, sempre posiciona eles conforme o teu guia de montagem, seguindo a ordem correta das linhas e colunas. Depois de entender direitinho qual molde vai ser colado em qual molde, você vai separar sempre um dos lados e a gente vai cortar exatamente em cima da linha azul que separa as modelagens. Tenta cortar exatamente em cima da linha, desse jeitinho. Você precisa colar uma linha azul em cima exatamente da outra linha azul. Não é para sobrepor os moldes, é para eles ficarem alinhadinhos desse jeito. Obviamente, sempre confere ali se o teu molde está encaixando bem bonitinho e pode passar uma fita transparente para unir as duas partes. Qualquer fita transparente serve, inclusive esses fitões aqui que a gente usa para embalagem. Só depois de colar todas as folhas na ordem que elas precisam ser coladas, aí sim você vai poder recortar os teus moldes direitinho. Para a grande maioria das necessaires e bolsas desse projeto, você vai receber 3 moldes. Esse maiorzinho aqui, que já vem com um trapézio marcadinho ali, pontilhado em laranja e que tá escrito assim, estampa única, e é exatamente o que o nome tá dizendo, tá, gente? Se você quiser fazer uma necessaire ou bolsa usando uma única estampa, você usa esse molde. E caso você queira fazer uma aplicação, um bordado, esse aqui é o teu espelho central, a face lateral da tua necessaire. E essa marcaçãozinha aqui não é o centro, é onde as duas laterais vão se encontrar. Então é exatamente onde essas duas laterais vão se juntar ali na tua peça. Nos moldes vão ter várias informações, inclusive eu coloquei ali a posição onde vai ficar a colocação do zíper para você não se perder depois na hora da montagem. E onde você vai fazer a junção dos moldes no centro, na base da tua peça, e também já coloquei a informação que as margens de costura são de 1 centímetro.
Mas caso você queira fazer a tua peça unindo duas estampas, aí você vai precisar desses dois moldes, que são esse aqui do molde do topo e o molde do centro. Esse molde maior aqui é do centro da base do fundo da nossa peça. Então tenta usar uma estampa que não tenha sentido para ela não ficar de cabeça para baixo em um dos lados. Isso também vai estar indicado lá no molde. Já o segundo molde, que é bem menorzinho, você precisa cortar duas vezes, afinal de contas ele é o topo dos dois lados. Então você vai cortar uma vez para esse lado e outra vez para esse lado. Então corta ali duas partes do teu material externo, do sintético, do tecido e cuida para o sentido da estampa estar correto. Também vai ter a marcação da margem de costura na parte de baixo e a indicação de onde vai ser aplicado o teu zíper. E diquinha, sempre começa cortando só os teus materiais externos, deixa para cortar os estruturadores dos teus forros depois. Eu vou te mostrar durante o tutorial por que eu te digo isso. E separa bem direitinho na hora de guardar os teus moldes com clipes e com a folha lá guia com todas as informações sobre a peça. Desse jeito fica mais fácil quando você precisar fazer novamente essa necessaire, você vai conseguir localizar os teus moldes corretos com mais facilidade. Então vamos começar a aula e a primeira peça que eu vou te ensinar a fazer vai ser a versão em uma única estampa dessa necessaire e com a alça lateral. E essa primeira parte da aula vai ser no sintético. E é importante que você assista o vídeo inteirinho, porque durante uma aula eu vou dar dicas que vão ser importantes para a próxima. Então fica ligado no vídeo inteiro, não adianta pular. Então eu começo cortando somente o sintético da parte externa da minha necessaire. E uma diquinha para você não se perder depois é, sempre faz uma marcaçãozinha na lateral onde vai ser aplicado o teu zíper. Para estruturar essa peça, eu vou trabalhar com TNT 150 e eu vou usar essa fitinha dupla face maravilhosa, que não é fita de papelaria, é uma fita de costura. Vou deixar mais informações sobre ela aqui na descrição do vídeo, mas você também pode trabalhar com a cola de contato. Inclusive aqui no canal já tem um vídeo detalhado sobre cola de contato, caso você queira saber mais sobre esse aviamento. Mas bora lá, eu vou usar a fita porque ela agiliza bastante meu trabalho. Então nessas duas laterais maiores eu passo a fita de ponta a ponta e também faço a aplicação de alguns pedacinhos menores nessas quatro laterais aqui. Isso já vai ser suficiente para aderir o meu TNT ali no avesso do meu sintético. Para essa necessaire eu escolhi trabalhar como estruturador o TNT 150 e também vou usar um forro de bagum que também já vai dar um pouquinho mais de estruturação para minha peça. E para colar ele ali no avesso basta tirar a película da minha fita e fazer a aderência. E para agilizar um pouco a produção, você vai deixar essas duas laterais aqui sem cortar direitinho o teu TNT seguindo a modelagem, tá? Pode deixar grosseiramente sobrando mesmo. Já essa aqui de baixo e a de cima onde vai ser aplicado o zíper, você precisa refilar exatamente seguindo a modelagem. Outra diquinha também para poupar tempo na produção. Você vai cortar o teu forro com sobra. Aqui eu tô usando como forro o bagum, que também vai dar um pouquinho mais de estrutura para minha peça. E a gente vai refilar todo esse excesso de material depois, não se preocupa com isso agora. Lembrando que essa parte aqui pontilhada em laranja lá no teu molde é o espelho central, é a lateral principal da nossa necessaire ou bolsa. Então se você quiser fazer a colocação da etiqueta, de algum bordado, alguma coisa, essa aqui é a área onde você pode trabalhar. Então obviamente eu já fui lá, já coloquei minha etiqueta lindona, inclusive vou deixar informações sobre o meu fornecedor de etiquetas aqui na descrição do vídeo. E agora sim vamos começar a aplicação do meu zíper. E a medida de corte do zíper vai estar lá no guia da modelagem, mas é só cortar ali uns 4 centímetros maior que essa parte aqui onde ele vai ser aplicado. A cremalheira, que são os dentinhos plásticos, né, o lado oficial, o lado direito do meu zíper, sempre virado para baixo, e eu vou alinhar ele muito bem alinhadinho com a lateral da minha necessaire e vou passar uma costurinha de segurança. Abre o teu zíper, porque você vai repetir isso dos dois lados. Zíper bem presinho no local certinho, agora sim eu vou vir e vou cobrir a minha peça com o meu forro. O lado principal do meu forro virado para baixo, encostando na estampa da minha peça, viro e vou costurar aqui pelo lado do estruturador, porque eu acho mais fácil. E, gente, essa costura precisa ser feita com margem de 1/4 de polegada. Pessoal da máquina doméstica, essa margem de 1/4 de polegada equivale a 0,63 centímetros. Vou abrir bem a costura lá perto do meu zíper, vou posicionar o meu forro lá pelo avesso e vou passar um pesponto em toda a volta. E inclusive ali na parte de baixo do meu zíper e em toda a volta seguindo a modelagem da minha peça. E gente, essa costurinha é feita bem na bordinha porque é uma costura de segurança que já vai prender o meu forro, o meu TNT e o meu sintético, o meu tecido, seja lá o material que eu esteja trabalhando. Depois disso feito, eu posso refilar todo o material que ficou sobrando, tá? Mas em um dos lados, em um dos pedaços da minha necessaire, eu vou deixar a parte de baixo aqui sobrando. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó, só um dos lados com esse forrinho na parte de baixo sobrando um pouquinho. E, gente, isso aqui é opcional, tá? É só pra facilitar depois na hora do acabamento, pra não ter que cortar um viés separado pra poder fazer o acabamento. É um detalhezinho que agiliza a produção. Vai posicionar as duas partes da minha necessaire bem alinhadinhos pela beirada e essa costura vai ser feita com margem de 1 centímetro. Depois você vai pegar aquela sobra, vai jogar por cima e vai passar uma costurinha com o pé de máquina.
pode aí refilar aquele excesso de material para ficar bem justinho ali conforme a tua costura. E olha só como fica bacana em um dos lados. E agora a gente vai abrir a nossa peça, vai jogar todo esse excesso aqui de material, essa margem de costura pro lado que está feio, né? Pro lado para esconder aquele lado da junção. E aqui pelo lado direito a gente vai passar um pesponto fixando e dando acabamento e deixando a base da nossa necessaire bem retinha. E, gente, pra galera da máquina doméstica, eu sei que essa junção aqui no meio é um acúmulo de material que depois a gente vai encaixar lá no zíper, então sim, pode dificultar um pouquinho o processo de vocês. Por isso eu vou interromper esse tutorial só um pouquinho pra dar uma dica pra galera que não quer fazer essa união. Ah, mas essa diquinha você só vai conseguir usar se a tua estampa não tiver um sentido definido, tá? Porque senão ela vai ficar de cabeça pra baixo em um dos lados. Como nesse caso não vai ter aquela junção de duas partes, a gente não precisa dessa margem de costura central de 1 centímetro. Então, para isso, você vai posicionar o teu molde lá no teu tecido ou no teu sintético. E com a canetinha adequada para o teu material, você vai riscar a tua modelagem, mas você vai parar aqui na linha pontilhada. A partir dessa linha é margem de costura. E como nós não vamos costurar, não faz sentido ter essa margem aqui no meio. Então, vai lá e risca só até a linha pontilhada. Você vai pegar o teu molde, vai jogar ele lá para o outro lado da tua peça de forma espelhada. E você vai posicionar a tua linha pontilhada exatamente naquele limite da marcação que você já tinha feito, desse jeitinho. E aí é só pegar a tua caneta e concluir a marcação da modelagem. E depois eu vou te explicar como é que você costura essa peça, porque obviamente esse tutorial vai ser um pouquinho diferente. Mas voltando para o tutorial anterior, bora posicionar as laterais da nossa necessaire bem bonitinhas, bem alinhadas e vamos cortar o teu zíper para poder emparelhar ele. Dá uma queimadinha no zíper para ele parar de desfiar, porque isso ajuda bastante na hora da colocação do cursor. Você vai passar o teu cursor 2 vezes. A primeira vez você vai fechar o zíper completamente e na segunda você vai deixar o teu cursor posicionado lá no meio da tua peça desse jeito. E agora, com a ajuda de uns clipes, você vai posicionar bonitinho, alinhar o centro do teu zíper com o centro daquela costura de união lá da base da tua peça. E aí é só passar uma costura com margem de 1 centímetro, presta atenção nessa informação porque ela vale para todas as modelagens. E você vai vir dando acabamento com o viés da tua preferência. Como eu estou usando o bagum para fazer o forro dessa peça, eu vou fazer o viés também no próprio bagum. Laterais fechadas, bora colocar a nossa alça. Então, vê lá para que lado o teu cursor, essa parte arredondada do teu cursor estiver apontada e é desse lado que teu zíper vai estar quando a tua necessaire estiver fechada. Aí eu vou alinhar muito bem esses dois cantinhos aqui da minha peça e vou fazer um piquezinho achando o centro da minha lateral. Depois de fazer os piques dos dois lados, é que eu vou pegar e vou posicionar a minha alça pelo lado de dentro da minha peça. Aí é só alinhar ela bem direitinho, pode colocar um clipe se te ajudar e vamos passar uma costurinha de segurança para prender essa alça no lugar correto. E ela vai ficar aparentemente embutida, tá, gente? Lá pelo lado de dentro da peça. E agora sim, vamos fechar as nossas laterais, as nossas caixinhas de leite. Vai encaixar direitinho, porque eu caprichei e testei todas as modelagens. E, meu povo, essas laterais aqui, ó, que você já costurou, você sempre joga elas pra baixo, tá? Em direção à base, à parte de baixo da tua necessaire. E aí é só fechar todas as laterais com mais de 1 centímetro e dar acabamento com viés. E, gente, se você lembrar, eu cortei o meu forro com sobra, bem grosseiramente. E eu usei todas as sobrinhas do meu forro pra fazer os meus viés. Então não tem quase perda de material. E aí é só desvirar abrindo bem todas as nossas laterais na costura para ela ficar bem bonitinha e alinhada. E, gente, se a tua peça estiver muito estruturada, dá uma aquecida nela com um secadorzinho de cabelo, porque o calor já vai ajudar bastante nessa hora. E a nossa primeira necessaire em sintético com essa alça lateral tá prontinha. Olha que amor que ela ficou. Bora para a próxima! Agora nós vamos fazer esse mesmo modelo de necessaire, mas utilizando duas estampas diferentes. Vamos fazer ela no tricoline e utilizando 2 puxadores no zíper ao invés da alça lateral. E como eu já expliquei para vocês, para fazer uma necessaire desse modelo, a gente vai precisar aquele molde que é dividido em 2 partes. Eu primeiro corto meu tecido bem grosseiramente, passo muito bem no ferro e depois só que eu venho marcando o meu molde com uma canetinha fantasma. Dessas que somem com o calor do ferro depois. Aí eu vou cortar o meu tecido, posicionar ele em cima da minha manta. Depois de posicionar o meu tecido sobre a manta, eu vou cobrir ele com outro tecido de cor clara e limpo e vou passar muito bem. Assim eu protejo tanto o meu ferro quanto a minha peça. Depois de fazer isso, eu levo para a máquina o mais rápido possível e passo uma costurinha de segurança em toda a volta. Se você espera para fazer isso no dia seguinte, a manta provavelmente já vai ter soltado do teu tecido. Então passa e já passa a costurinha de segurança. E depois dá uma conferida ali com o teu molde para ver se não aconteceu nenhum tipo de encolhimento ou coisa do tipo.
Aí sim você pode remover todo aquele excesso de manta e a tua peça está na modelagem certinha. Repete esse processo com as duas partes do topo e agora a gente vai fazer a união deles. É só alinhar eles dessa forma, direito com direito, pode colocar alguns clips para prender todo mundo junto e passar uma costura com 1 centímetro de margem nessas duas laterais. Aí a gente só vai abrir os nossos topos para lateral e vamos passar um pespontinho fixando eles, deixando a nossa peça totalmente aberta. Depois dos pespontos feitos, a parte externa da nossa necessaire está pronta. Se você quiser uma necessaire ainda mais estruturada, você pode colocar nesse momento mais uma camada de TNT logo abaixo da tua peça. Gramatura 120 e 150 fica ótimo. E você vai usar esse painel externo que você construiu para cortar o teu forro. Aqui eu estou usando novamente o Bagul, mas você pode usar o forro da tua preferência. E eu uso as duas laterais onde vai ser aplicado o meu zíper como margem para cortar exatamente da mesma medida o meu forro, mas aqui no comprimento pode deixar sobra. Para fazer os puxadores, cortei 2 pedacinhos de alça, eu estou usando uma alça com 3 cm de largura, 8 cm de comprimento, vou dobrar ao meio e vou passar uma costurinha. E sempre queima as pontas da tua alça para ela selar e garantir que ela não vai desfiar e não vai soltar depois. Já cortei meu zíper e também já separei os meus 2 puxadores. E eu vou repetir o processo que eu já ensinei para vocês lá na versão em sintético. Eu vou começar prendendo meu zíper nas laterais só com uma costurinha de segurança para prender ele no lugar. Com os dentinhos, a cremalheira do meu zíper virada para baixo, encostando no direito do meu tecido. E aí eu vou cobrir com o meu forro, direito do meu forro, encostando no direito da minha estampa, bem alinhadinho ali nas laterais, e vou passar uma costura com um pé de máquina. Lembrando que essa margem de costura do zíper é um pé calcador com 1/4 de polegada, que existe tanto para industrial quanto para doméstica. Margem equivalente a 0,63 centímetros. Costuras do zíper feitas, eu posso virar agora a minha peça e vou passar um pespontinho toda a volta. Aí eu já prendo o forro, prendo todo mundo direitinho, dou acabamento ali na minha peça e aí sim eu posso vir e remover todo aquele excesso de forro que ficou nas laterais. O restante do processo de produção é muito parecido com o sintético. Eu coloquei os meus 2 cursores entrando um por cada uma das laterais do meu zíper. Quando necessário é muito grande assim na lateral, eu gosto de usar 2 cursores, tá gente? Mas é completamente opcional. E agora eu vou pegar aqueles meus puxadores que eu já tinha mostrado pra vocês e vou posicionar eles bem em cima do meu zíper e vou prender com uma costurinha de segurança. Vai ficar desse jeitinho, com a dobra virada para o centro da minha peça. Depois disso feito, agora você vai fazer o fechamento das laterais e das caixinhas de leite exatamente como eu já mostrei para vocês lá na outra necessaire. Centraliza e fecha primeiro essas 2 laterais dando acabamento com viés e depois faz o fechamento das caixinhas de leite. E perceba que as costuras vão fechar direitinho. Então alinha bem bonitinho a costura de união das 2 estampas, os 2 tecidos, com essa costura do fechamento lateral. Faz o fechamento das 4 caixinhas de leite com 1 centímetro de margem e dá acabamento com viés. E a nossa segunda necessaire tá pronta e bora para a terceira, que agora eu vou te ensinar qual é a diferença para fazer essa mesma necessaire com 2 estampas, mas utilizando sintético e a técnica do virado. Já cortei os meus moldes então no sintético e para fazer essa técnica eu vou utilizar novamente a minha fita dupla face que eu amo, mas você pode fazer essa mesma técnica usando cola de contato. Então no avesso da parte central da minha necessaire, vou vir com uma régua e vou medir 2 centímetros a partir aqui da lateral. Meço os 2 centímetros e vou fazer um risco com uma canetinha de sintético. Canetinha de sintético, caso vocês não conheçam, é essa canetinha aqui que é basicamente grafite. Mas você pode usar um lápis ou então uma canetinha fantasma, não tem problema. Depois dessa marcação feita, você vai vir com a tua fita dupla face e você vai posicionar um pedaço dela de ponta a ponta bem pertinho ali dessa toalhinha, porque a gente vai fazer uma dobra encostando a base, a ponta lá do meu sintético, exatamente na linha que você desenhou. Desse jeito a gente vai ficar com uma bainha de 1 centímetro. E para assentar melhor o nosso material e dar um acabamento mais perfeito ainda, você vai pegar um martelo de sintético e vai dar leves batidinhas na dobra. E novamente você vai aplicar mais uma camada, mais um pedaço de fita dupla face, dessa vez em cima daquela bainha de 1 centímetro que você dobrou. E aí você vai vir com o teu topo, que vai dar na medida certinha e vai posicionar ele exatamente no limite da tua bainha. A borda do sintético do teu topo tem que ficar exatamente encostando na borda da tua bainha desse jeitinho. E aí você vai passar um pesponto para fixar definitivamente os teus materiais. Lá pelo avesso agora eu uso bastante fita dupla face para fixar o meu estruturador no meu sintético. O sintético tem bastante elasticidade, então é importante usar bastante fita dupla face para garantir que ele não vai andar, porque agora a gente vai fazer uma costurinha de segurança para unir definitivamente esses 2 materiais. E aí, gente, o tutorial segue exatamente o mesmo que eu já ensinei para vocês nas versões anteriores. E para finalizar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês algumas alterações que eu fiz nesse modelinho aí, que é o tamanho número 10, para transformar ela numa maletinha térmica.
Percebam que nesse modelo, em alguns outros eu fiz isso também, tá, gente? A divisão entre as estampas, ela não tá centralizada na peça. A parte de baixo é mais alta do que a parte de cima. Isso é proposital para na hora de colocar a alça, a necessaire não ficar girando. Então bora lá que eu quero te mostrar como fazer a execução dessa peça. Como a alça vai ser costurada no sintético, você precisa fazer o reforço do teu material, senão vai começar a soltar com o decorrer do tempo. No tecido não é necessário fazer esse reforço, então fiz um risquinho ali ligando as duas pontas, medi 6 centímetros em cada uma das laterais e passei cola de contato. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como é que funciona essa cola, tudo explicadinho. Peguei um pedacinho de ricoro, passei também a cola de contato, esperei a cola secar e juntei os dois materiais. E percebam que o meu ricoro tá bem alinhadinho ali naquele risco que eu fiz. Medi 6 centímetros a partir de cada uma das laterais e fiz uma marcaçãozinha, porque é ali que eu vou alinhar a minha alça. Cortei um pedaço de alça com 65 centímetros e eu coloquei um pedacinho de fita dupla face para me ajudar a colar ela ali nas duas marcações. Peguei um pedaço de fita crepe e alinhei, ó, bem direitinho com aquela marcação que já tá ali nas laterais, com as caixinhas de leite. Essa fita é só pra me guiar, pra saber até onde eu posso costurar pra ficar tudo padrão e bonitinho, sem que eu precise ficar riscando a minha peça. Alças costuradas, deu uma costura de aproximadamente 5 centímetros, aí eu já posso tirar a minha fita crepe. A montagem com o centro, com a base da minha bolsa é exatamente igual que eu já mostrei para vocês. Então, eu fiz aquela bainha com 1 centímetro usando a fita dupla face e aderi esse centro em cima ali das minhas alças, em cima do meu sintético dos topos. Se for no tecido, também vai seguir exatamente o mesmo processo que você já tinha feito antes. Eu vou usar o Etaflon de 5 milímetros para fazer essa peça, então para isso eu coloquei bastante fita dupla face em toda a volta, para me ajudar a aderir o Etaflon no meu sintético. Se você estiver trabalhando com máquina doméstica, a gente corta pelo menos 1,5 cm toda a volta menor o teu Etaflon que o teu material externo. Eu acabei cortando 1 centímetro menor só, e só aqui nessa parte do zíper, e vou dizer para vocês que me arrependi. Na próxima bolsa que eu fizer desse jeito, eu vou cortar o Etaflon 2 centímetros menor para garantir que ele não vai me atrapalhar na hora da colocação do zíper. O resto do passo a passo é exatamente igual, e uma diquinha que eu dou para quem for costurar com tecido é estruturar o teu tecido em alguma entretela ou então numa manta R1 e aí usar um Etaflon mais fininho, talvez de 2 ou 3 milímetros. Aí para esse tipo de peça o forro tem que ser impermeável, tá, galera? Então usa aí um bagum ou então um nylon emborrachado. Lá na listinha de materiais vou colocar tudo especificadinho para vocês, para ajudar na hora da compra. Então é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficarem com alguma dúvida, pode me chamar aqui nos comentários ou então lá pelo WhatsApp. Aproveitem o período de lançamento para garantir todos os moldes no precinho e façam muitas necessaires e kits maravilhosos para vender. Todas as informações dos materiais que eu usei também vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu tenho lojas parceiras, tenho cupom de desconto e vai estar tudo especificado aqui na descrição do vídeo também. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e já faz isso agora. Deixa um joinha, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com as tuas amigas e amigos da costura criativa. Ah, e não esquece de ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Beijos e até a próxima aula!